Uma notícia perturbadora chegou há pouco da União Soviética. A agência oficial TASS anuncia que um incidente ocorreu em uma usina nuclear, causando vítimas. O fato ocorreu em Chernobyl, na Ucrânia, onde está localizada uma usina nuclear. Segundo a TASS, um dos 3 reatores atômicos apresentou falha. Vamos para aquela noite de 26 de abril de 1986, na verdade. Voltamos algumas horas, para a tarde de 25 de abril de 1986. É uma tarde estranha, diríamos em retrospectiva, uma tarde decididamente singular, na qual ocorrem muitas ligações telefônicas para o escritório do engenheiro-chefe. Brilkanov é a personagem-chave. Um dos personagens-chave desta história é aquele que dirigiu a construção da usina de Chernobyl, usina que ainda não está concluída. Porque os 4 reatores que estavam operando naquele abril de 1986 não foram todos completamente testados. Há outros 2 em construção. Todos são do tipo reactor Bolshoi Moshchinosty Kanalny. É um reator extremamente econômico. Por quê? Porque baseia-se em uma tecnologia mais simples e em princípios que são considerados impactantes. Quanto aos custos mais aceitáveis para uma economia tão frágil como a da União Soviética. Mas o reactor Bolshoi Moshchinosty Kanalny também apresenta um defeito mortal, que ainda não foi descoberto e será descoberto apenas algumas horas depois. Bem-vindo, Luca Romano, físico, jornalista científico e advogado do átomo nas redes sociais. Que tipo de usina era a de Pripyat? Então, a usina de Chernobyl era uma usina de dupla finalidade civil-militar. Possuía 4 reatores, reactor Bolshoi Moshchinosty Kanalny 1000. O reactor Bolshoi Moshchinosty Kanalny era um modelo de reator bastante difundido na União Soviética. A água grafite, ou seja, que utilizava a água para refrigerar e depois o vapor gerado pela ebulição da água para fazer as turbinas girarem, e a grafite, ou seja, facilitar as fissões, retardando os nêutrons. Esse tipo de reator tem características técnicas que podem torná-lo instável em determinadas condições. Porém, alguns... Obviamente não é que os russos são estúpidos, eram estúpidos. É muito flexível do ponto de vista do combustível, ou seja, uma central como a de Chernobyl oferecia vantagens do ponto de vista econômico da produção de plutônio para uso militar e da escalabilidade. O mesmo modelo poderia ser facilmente escalado para potências maiores. A desvantagem é que em certas condições se cria o que se chama de coeficiente de vazio positivo, ou seja, uma situação de retroalimentação, um loop de feedback onde um aumento de potência causa um aumento de potência. É como entrar em um círculo vicioso. E isso, obviamente, era evitado na maioria das circunstâncias, mas em Chernobyl aconteceu o que não deveria ter acontecido. Dizíamos tarde de 25 de abril de 1986. Escritório do engenheiro-chefe Brilkanov. Brilkanov está sob pressão de seus superiores há meses. Ele deve realizar uma série de testes relacionados ao reator número 4. São testes, diríamos, de rotina. Mas, na verdade, são testes um pouco particulares. Porque a usina de Chernobyl não serve apenas para produzir energia elétrica, da qual a União Soviética e a República Soviética da Ucrânia, em particular, estão famintas. Também serve para produzir plutônio, e o plutônio tem um único propósito: alimentar as armas nucleares. Sendo assim, é uma instalação de duplo uso, o que a torna muito delicada. Portanto, pode representar um objetivo estratégico para um primeiro ataque por parte da OTAN ou para uma tentativa de sabotagem. E é exatamente por isso que se estuda um teste específico, um teste que serve, ou pelo menos deveria servir, para entender quanto tempo os sistemas de emergência podem entrar em funcionamento. Quanto tempo as turbinas precisam para continuar girando e, portanto, gerar energia, mesmo no caso de parada completa do reator? E quanto tempo o sistema de emergência, incluindo as bombas de refrigeração, leva para entrar em funcionamento com os geradores a diesel? É um teste perigoso. Brilkanov sabe disso muito bem. E é também o motivo pelo qual ele gostaria de realizá-lo.
Em plena luz do dia, talvez à tarde, talvez com uma equipe experiente, talvez com um supervisor muito experiente, como por exemplo o engenheiro-chefe Anatoly Stepanovich Dyatlov, um homem que conhece bem os reatores LBMK, um homem que conhece muito bem a usina de Chernobyl, mas também um homem bastante colérico. E de maneiras diretas e ditatoriais. O problema é que naquela tarde chega uma ligação de Kiev. No fim do mês, os balanços de produção devem ser concluídos. E se o teste causasse uma queda de energia elétrica e, portanto, uma paralisação na produção? O que aconteceria? Alguém iria bater na porta de Bryukhanov, ou de seu vice Fomin, ou de ambos, e protestaria. Bryukhanov, que está esperando uma promoção para ir ao ministério em Moscou. Fomin não quer problemas, que quer a cadeira de Bryukhanov, não quer problemas Dyatlov, que, no fundo, gostaria de derrubar. Fomin não quer problemas. Os três concordam que o teste deve ser realizado, mas não deve ser feito. Naquela tarde, Dyatlov conversa com Bryukhanov e vai dormir. Ele vai dormir porque já decidiu que entrará junto com o turno da noite. Ele supervisionará tudo na sala de controle durante o teste. Será ele quem dirigirá o procedimento. Bryukhanov se sente até mais tranquilo, porque Dyatlov pode até ser um ditador, mas ele sabe o que está fazendo. E então, naquela noite, Bryukhanov e Fomin também vão dormir tranquilos. O problema é que o turno da noite não sabe nada disso. Alexander Fyodorovich Akimov, o responsável por parte da sala de controle do turno da noite, não sabe disso. Muitos outros técnicos que estão de serviço naquela noite não sabem disso. Toptunov, Stolyarchuk, Gershenbaum, eles não sabem. Quando Dyatlov chega à central às 23h, a primeira coisa que faz é dar uma bronca no engenheiro Tregub, que é o chefe de turno da sala de controle do turno da noite. Ele quer manter todos na linha e todos em máxima tensão. Dyatlov quer a máxima eficiência para concluir aquele maldito teste que vem sendo adiado há muito tempo. E assim fará um favor aos seus chefes e também a si mesmo, à sua própria carreira. Pouco depois da 1 da manhã, o teste começa. E a partir deste momento começa toda uma sequência de eventos que levará ao desastre. Alguns destes sem que o pessoal saiba de nada. Tecnicamente, como ocorreu o incidente? Então aconteceu que eles precisavam fazer um teste de segurança que exigia basicamente desconectar a turbina do circuito de resfriamento para ver se a turbina, girando por inércia, conseguia alimentar o sistema de resfriamento de emergência por 1 minuto até que os geradores auxiliares entrassem em funcionamento. No dia do teste, o reator foi levado à metade da potência e manteve-se nessa potência por um bom tempo. Isso criou um acúmulo de um material chamado xenon 135, que é um pouco problemático porque, digamos, envenena o reator, o desacelera as reações. Quando realizaram o teste, que foi realizado à luz da noite, os problemas que ocorreram com uma equipe que não estava preparada, entre outras coisas, porque deveria ter sido durante o dia, eles adiaram para a noite. Enquanto isso, houve a troca de turno dos trabalhadores durante o teste. Esse acúmulo de xeno 135 fez o reator parar, ou seja, a potência caiu demais. Para compensar isso, eles removeram todas as barras de controle, criando uma situação em que o reator é como um carro sem freios. Se você soltar acidentalmente um carro sem freios em uma descida, terá problemas. Exatamente o que aconteceu, ou seja, quando eles desligaram as bombas de resfriamento, a água começou a vaporizar o vapor. Ele criou esse efeito de retroalimentação. Ao aumentar a potência, a água ferve mais, criando mais vapor, que aumenta ainda mais a potência em um ciclo contínuo. Eles perderam o controle do reator. Na tentativa de parar tudo, eles pressionaram o botão de emergência, que tinha um defeito, né? Ou seja, os extensores das barras de controle eram de grafite. Vimos que a grafite favorece as reações, né? Em condições normais, a potência, quando o botão de emergência era pressionado, ele agia assim, então subia ligeiramente para depois cair com a potência já fora de controle. Aquela subida causou a deformação dos canais e, portanto, as barras de controle não entraram mais
e o sistema continuou a aumentar a potência de maneira incontrolável até que a pressão fez explodir a placa que cobria o... Momento em que a placa explodiu, o núcleo do reator entrou em contato com o ar. A grafite, que já estava superaquecida, pegou fogo porque entrou em contato com o oxigênio atmosférico. E então isso causou o famoso incêndio e a famosa nuvem radioativa. A fumaça do incêndio transportou todas as várias partículas radioativas geradas, tanto dentro do reator quanto ao redor. Vamos muito à frente, vamos para a segunda-feira, 24, a situação já se agravou. Foi uma sequência de eventos negativos. Dizíamos que o reator Bolshoi Moshchnosti Kanalny tem problemas, tem um defeito fatal. Ainda não foi descoberto. Esse defeito fatal é um coeficiente de vazio muito alto. O que isso significa? É um índice de preenchimento de vapor em relação ao volume que é normalmente ocupado no reator pela mistura de líquido e vapor produzida pela reação nuclear. Por outro lado, para que serve um reator nuclear? Nesse caso, para superaquecer a água através da fissão dos átomos para produzir vapor que faz girar as turbinas que alimentam a usina. É muito simples. O problema é que, com um alto coeficiente de vácuo positivo, aquele volume que normalmente é ocupado pela água e pelo vapor fica fora de controle. Há outro problema do qual os técnicos não sabem nada. Eles não sabem que a presença de grafite, abundante, porque é mais barata, é mais simples de produzir. Um reator Bolshoi Moshchnosti Kanalny, justamente por causa da grafite. Pois bem, a grafite que deveria moderar, ou seja, manter sob controle a reação nuclear, também leva a uma contraindicação, ou seja, o aumento da temperatura do núcleo. Um aumento desproporcional na ausência de líquido refrigerante. Além disso, o reator Bolshoi Moshchnosti Kanalny produz xeno. Esse xeno normalmente é queimado. O xeno 135 pela reação. Mas ao continuar diminuindo a operação, esse xeno, em vez de ser queimado, se acumula. O núcleo do reator acaba envenenado, como dizem os técnicos. E a prova disso são os próprios técnicos na sala de controle, que veem a potência cair poucos minutos após o início do teste. Estamos apenas a 30 megawatts, é uma potência que nem mesmo uma pequena usina elétrica gera. Dyatlov fica furioso, começa a gritar, a esbravejar, a insultar seus subordinados, dizendo que são imbecis que estragaram o reator dele, que o envenenaram. E agora, o que fazemos? Haveria precauções a serem mantidas nesse caso? Todas são abandonadas, deveríamos interromper o teste. Dyatlov não quer saber, quer encerrar essa maldita questão. Ele prometeu aos seus superiores e fará isso mesmo que tenha que violar todos os procedimentos de segurança, até mesmo os mais básicos. O próprio Dyatlov não sabe que todo esse xeno 135 está mascarando a verdadeira potência do reator. Na verdade, o reator não está a 30 megawatts. Isso é um engano que o reator está operando. O reator, na verdade, ainda está bem ativo. Dietro ordena para bombear água no reator, depois para retirar rapidamente todas as barras de controle, exceto 6. Isso para favorecer uma aceleração súbita da retomada da atividade nuclear e o retorno ao modo mínimo de operação, que é de 200 megawatts, quando a alimentação das bombas hidráulicas é desligada, simulando uma falha ou sabotagem, quando a turbina é desconectada, quando as tubulações são deixadas para encher de vapor. O reator número 4 não é mais um reator sob controle. É como uma bomba a qual foi acoplado um detonador. Não é uma bomba normal. Não é um dispositivo qualquer. É como um dispositivo nuclear sujo, algo que, além de causar devastação, causa poluição. O vapor claramente acelera a reação, torna-a rápida, torna-a instável. O resultado é que em poucos segundos após a extração das barras, a potência aumenta. Sim, mas não para em 200 megawatts, chega a 6 vezes a potência normal de operação. Estamos além do nível de alerta. Nesse ponto, o engenheiro Akimov tem apenas uma saída. Pelo menos o que foi ensinado a ele no treinamento para operar um reator. Pressionar o botão Axion Zashiktiti. 5. É um nome em código. É o botão de emergência.
É o botão que reintroduz rapidamente as barras de controle para moderar a reação e, portanto, parar o reator. Mas Akimov não sabe que esse botão Axiom Zashdit 5, Naquele momento, com as barras de controle que tem a ponta de grafite, é o detonador do gatilho. Akimov inconscientemente pressionou o botão que detona a bomba. Como dito, as barras de controle são de boro com a ponta em grafite. E quando a grafite entra em contato com o núcleo do reator, substituindo a água de resfriamento, que entretanto evaporou. Em vez de reduzir a potência continua a aumentar, tornando crítico o combustível nuclear que está impregnado. O reator começa a derreter e as barras de controle não conseguem mais entrar. Ficam bloqueadas. O reator chega a produzir 10 vezes a potência normal de operação e a 1h24 ocorre uma primeira explosão. O vapor, sob altíssima pressão, consegue desalojar e lançar ao céu a pesadíssima tampa de 1000 toneladas de aço e concreto que cobre o próprio reator. Ele desaloja essa tampa que destrói o teto da instalação, voa para o céu e depois cai sobre o reator, deixando-o parcialmente descoberto. E aqui ocorre uma segunda explosão, porque o contato entre o hidrogênio, que está presente no ar, sabemos, faz parte da nossa atmosfera. E o núcleo danificado produz uma segunda, enorme explosão que é sentida até a alguns quilômetros de distância. Em Pripyat, a cidade dormitório que serve como alojamento para o pessoal da usina e suas famílias, os habitantes são acordados. Deste estrondo incrível, eles veem uma coluna de luz azul que se ergue do centro da usina. As mães e as crianças ficam quase fascinadas por essa coluna, como se fosse um espetáculo de luz. Eles saem de casa, olham pelas janelas. Alguns vão até a ponte de trem próxima, porque dizem que de lá se pode ver melhor. Esta coluna de luz, com o passar dos anos, descobrirá que se expor a essa coluna de luz, às radiações, não faz nada além de causar a morte por tumor. Quem assistiu à coluna de luz da ponte ferroviária desenvolverá ao longo dos anos várias neoplasias, tumores devidos precisamente à exposição às partículas nucleares. A ponte será chamada de Ponte da Morte por isso, e mulheres e crianças morrerão. Em Pripyat, enquanto isso, o alarme soa. Os bombeiros são mobilizados. É dito a eles que houve um pequeno incêndio na central, para irem imediatamente para lá com todos os caminhões de bombeiro e começarem a trabalhar. No entanto, ninguém avisa os bombeiros que eles terão que lidar com material radioativo, altamente radioativo. Não é dado a eles um traje anti-radiação, uma máscara para filtrar a fumaça das roupas de amianto. Não, nada é dado a eles. E aqui os bombeiros morrerão de uma maneira horrível após algumas semanas. Eles tentam de todas as maneiras apagar aquele incêndio, tentam remover aquele material estranho, aquelas pedras muito estranhas que encontram no local da explosão. Pedras que parecem frias, mas após segundos se tornam escaldantes. É a grafite. Quem a toca morre entre terríveis sofrimentos. Depois de nos queimarmos na sala de controle, voltamos para dentro da usina. Dyatlov Sbraita está convencido de que seus subordinados fizeram uma verdadeira bagunça, que eles fizeram o tanque de água explodir, mas o tanque não explodiu. E o próprio Dyatlov percebe isso. Pouco depois, quando sai da sala de controle e através de um corredor, as janelas de um corredor, vê a grafite no chão ao redor do prédio que explodiu. Mas ele não diz nada, deixa os engenheiros dentro da sala continuarem na incerteza. Vocês se lembram do Kimov? Kimov continua a repetir. Não cometi nenhum erro, segui o procedimento, não sei o que aconteceu. E Kimov, em lágrimas, realmente não sabe o que fazer. Ele e Toptunov abrem caminho para dentro do edifício 4 em busca de alguns colegas que estão desaparecidos. Um deles nunca será encontrado porque estava na sala da turbina. A sala acima. A pesada tampa do reator foi arrancada pela explosão e encontram outro morrendo. Eles entram na sala do reator e queimam o rosto em poucos segundos. Eles veem o incêndio, entendem o que aconteceu. Voltam para Diotrof, contam a ele o que aconteceu. Diotrof não acredita. Ele continua a dizer a eles que são idiotas, que só explodiram um tanque, mas que ainda assim
é toda a culpa deles. Shimov não consegue se acalmar, mas entende que é inútil insistir. Enquanto Dyatlov fala ao telefone com Bryukhanov, ele vai fazer um relatório para Shimov e Toptunov. Eles descem para os porões semi-alagados e semi-destruídos, giram todas as válvulas manualmente para tentar fazer a água fluir para o reator explodido, tentando apagar o incêndio dessa maneira. Mas vai ficar ainda pior. Akimov, ao girar as válvulas, continuará a chorar. Continuará a dizer que não consegue entender o que aconteceu, que não é culpa dele, que ele fez tudo o que as regras previam. Ele não pode saber de todos os defeitos do reator BMK. Ele não pode saber que esse reator foi forçado ao limite. Ele não pode saber que as ordens que chegaram para aquele teste levaram a um desastre. Aliás, é um desastre que por alguns dias permaneceu culpavelmente em silêncio. As unidades soviéticas não dizem nada, não minimizam, absolutamente não comunicam nada. É necessário que ocorra um alarme de radiação na Suécia para que a União Soviética realmente se mova. Quando os suecos detectam um pico de radiação que não vem de suas usinas, mas do leste, eles alertam a Agência Internacional de Energia Atômica. E só então a União Soviética admite que houve um incidente, mas ainda minimiza e não admite a real extensão do desastre. Enquanto especialistas de todos os tipos são enviados para o local para resolver a questão, helicópteros são enviados. Alguns morrem na tentativa de apagar o incêndio, jogando areia e boro sobre ele. Outros técnicos, com trajes anti-radiação, medem a extensão da catástrofe e veem que estamos fora de escala. O reator está exposto, continua a queimar. Queima por dias, libera na atmosfera um monte de partículas radioativas que contaminam o território. Leva bastante tempo para apagar o incêndio, mas não acaba aí. Porque o problema é que dentro do reator ainda está derretendo, e corre o risco de derreter e entrar no solo, poluir os lençóis freáticos, até mesmo gerar outra explosão que poderia arrasar metade da Ucrânia. E então, precisamos agir rapidamente, escavar um túnel, posicionar trocadores de calor a hidrogênio, esvaziar o local, bombear a água acumulada. Tudo isso é feito pelos mineiros e pelos chamados liquidadores. Também precisaríamos limpar o telhado do prédio. 4 dos restos de grafite. Mas como se remove a grafite? Eles tentam com os Lunacods, os famosos robôs enviados pela União Soviética, à Lua. Mas em uma fila, eles quebram um após o outro. Porque as radiações são muito fortes, fritam os microcircuitos dentro dos robôs. Assim, eles precisam recorrer aos robôs humanos, ou seja, aos soldados cobertos com trajes de chumbo, enviados ao telhado em turnos de poucos segundos para remover um após o outro os restos de grafite e jogá-los de volta no reator. É uma prática extremamente arriscada, que expõe jovens militares ao risco de doenças cancerígenas. Lembram-se dos bombeiros? Os bombeiros são levados para Moscou, eles estão mal, depois parecem melhorar. Depois eles têm uma queda terrível, porque as radiações absorvidas são tão fortes que destroem os ossos deles, derretem a pele, devoram os órgãos. Um por um, eles morrem por dentro, entre destroços e sofrimentos. E também morrem Toptunov e Akimov, ambos internados em Moscou. Nos últimos dias, Akimov não tem mais rosto, não é uma maneira de falar. Ele derreteu. Toptunov perde a pele, perde a mobilidade, perde até mesmo as funções corporais. É uma morte horrível. E quantos, como eles, morrerão nos anos seguintes, oficialmente por doença. Mas a União Soviética nunca dirá quantas mortes foram causadas por aquelas radiações. Quantas pessoas tiveram que pagar com a vida? Um erro absurdo, desejado apenas pela ganância de poucos. Desenvolve-se um medo, o medo da nuvem radioativa, e é uma nuvem que viaja pela Europa. O alarme atinge vários países, incluindo a Itália. Adultos e crianças da época certamente se lembram dos convites para a proteção civil. Não fiquem ao ar livre, especialmente quando o céu ameaça chuva. Não deixem as crianças brincarem ao ar livre. Não consumam frutas, verduras e laticínios frescos. Consumam apenas carne enlatada, carne em gelatina. Alimentos de longa duração que passaram por metal ou alumínio, que se acredita poderem ter protegido contra as radiações. É um medo que aflige a todos, porque a nuvem radioativa não é distinguível. Não se pode dizer quando chegará, se chegará
e o que fará. Eu! Os principais radionuclídeos liberados foram os produtos da fissão do urânio. Portanto, como o urânio e o plutônio são elementos pesados, eles não se espalham tanto. Mesmo se houver partículas na nuvem radioativa, elas caem a uma curta distância. Os que se espalharam mais são os elementos mais voláteis, então o iodo, né, o césio, o estrôncio e assim por diante. Esses elementos se espalharam um pouco por toda parte, obviamente. As áreas principalmente afetadas foram as da Ucrânia, Rússia, Bielorrússia, onde esses radionuclídeos contaminaram essas áreas. Eles contaminaram a água, contaminaram a comida e depois tiveram as consequências que tiveram na saúde das pessoas envolvidas. Levará anos para entender exatamente o que aconteceu em Chernobyl. Até porque, enquanto isso, a União Soviética tentará de todas as formas encobrir muitas responsabilidades, mesmo diante da Agência Internacional de Energia, mesmo que isso signifique fazer os técnicos mentirem. Um desses, Negasov, se suicidará vários anos depois, oprimido pela vergonha e pela culpa. Mas, de fato, o legado de Chernobyl, além do grande medo e da correção do erro fatal presente nos reatores Reaktor Bolshoi Moshchnosti Kanalny, será uma rediscussão da energia nuclear, do seu papel no nosso mundo. Pense nos referendos que são propostos na Itália para a proibição da energia nuclear, o fechamento das usinas operacionais. Veja, este é o verdadeiro legado de Chernobyl, um legado envenenado. Uma herança difícil de aceitar. Não desejada. E que ainda assim nos domina. E é uma herança que volta ciclicamente. Retorna toda vez que se ouve falar de um incêndio perto da central, coberta por vários sarcófagos de concreto ao longo dos anos, que retorna nas últimas semanas com a invasão russa da Ucrânia. Com os soldados que conquistam a central e marcham nas florestas, que se tornaram zonas de interdição movendo partículas nucleares que voltam a contaminar com a radioatividade. Tudo o que cerca, até por quilômetros, aquela área agora considerada comprometida por séculos. O nível de radiação do ambiente ao redor de Chernobyl agora, neste momento, é precisamente mais baixo em comparação ao momento do acidente. É considerado seguro ainda ou é um nível bastante alto? O nível está acima da média. As radiações se espalharam pela área de forma irregular, como uma mancha de leopardo, portanto, a radioatividade média da área não é particularmente alta. Hoje é mais ou menos equivalente ao que se tem no centro da Itália, porém existem pontos quentes, né, hotspots, onde a radioatividade é muito mais alta. Por exemplo, o cemitério de Pripyat, onde enterraram destroços radioativos, e o hospital de Pripyat, onde ainda existem os uniformes dos bombeiros nos quais se depositou a fuligem do incêndio, altamente radioativa e assim por diante. Por si só, que hoje a área não é inabitável, mas para habitá-la seria necessário mapear com precisão esses pontos quentes e descontaminá-los. E é uma operação, obviamente, cara, que não vale a pena fazer. Até porque hoje Chernobyl, antes da guerra, pelo menos era um local turístico. Para o resto, repito, a radioatividade não é tal que comprometa a sobrevivência de alguém que tenha que ficar lá por algum tempo. Como eu dizia, antes da guerra, a área era um local turístico muito visitado. A segurança agora nas usinas nucleares em 2022 e 1986. Podemos realmente falar de uma nova era no que diz respeito à segurança das usinas nucleares, mas... Então, na verdade, já em 86, a maioria dos reatores existentes no mundo não tinha esses problemas. Porque, repito, né, o reactor Bolshoi Moshchnosti Kanalny era um modelo especificamente com algumas características, incluindo a produção de plutônio. Para ter produção de plutônio, é preciso trocar o combustível com muita frequência. Então, é necessário deixar o reator exposto para permitir intervenção contínua. Isso já não ocorria nos reatores ocidentais em 1986. Depois de Chernobyl, desenvolveu-se uma nova geração de reatores com um olhar particular para a segurança. A diferença entre a segunda e a terceira geração nuclear é justamente a atenção à segurança. Portanto, não apenas em 86 essas coisas não poderiam ter acontecido no Ocidente, mas hoje estão completamente fora da realidade. Atualmente, as usinas nucleares estão entre as coisas mais seguras que existem. E então, a última herança tangível. A cidade fantasma de Pripyat, uma cidade que deveria ser um modelo na União Soviética.
Uma cidade desejada, mesmo sendo fechada. Desejada porque havia um estilo de vida melhor, salários mais altos, possibilidades de diversão, possibilidades de ter uma vida melhor também para as crianças. Tornou-se sinônimo de deserto, de cidade fantasma, de algo abandonado às pressas. Há um cartaz dentro de uma sala de aula da antiga escola de Pripyat. A data de 27 de abril de 1986. Com a escrita "Não voltaremos a Deus". É uma escrita deixada por uma das professoras daquela escola. No dia da evacuação, quando os ônibus brancos e azuis, precedidos pelos carros com megafones, chegam a Pripyat, anunciam a necessidade de evacuar temporariamente a cidade. Mas ninguém se ilude. Todos entenderam que nunca mais voltarão. Pripyat escorregará no esquecimento, permanecerá parcialmente habitada até quase o final dos anos 90, mas apenas pelos liquidadores. Os trabalhadores que são empregados para fechar definitivamente a usina, que utilizam algumas estruturas, como a antiga piscina, para momentos de lazer, mas também momentos de lavagem das radiações. Desde então, Pripyat não existe mais. Não se pode entrar, a não ser para visitas guiadas muito especiais. Hoje, com a invasão russa, realmente não se pode entrar. No entanto, permanece aquele aviso. Juntamente com todos os edifícios em ruínas, a roda gigante nunca testada no parque de diversões, a floresta onde é proibido entrar, são todos avisos. O homem fez avanços gigantescos na pesquisa científica, mas às vezes seus passos gigantescos são imprudentes. E conscientemente ou não, eles nos levam à beira de um abismo chamado autodestruição. As condições atuais da instalação, do sarcófago até o coração do reator número 4 que explodiu. Sim, então houve o primeiro confinamento que foi construído imediatamente após o acidente, depois um segundo sarcófago muito maior foi construído e concluído 2 anos atrás, custando US$ 1,5 bilhão. Isso para evitar, não é que a radioatividade ainda está lá, que está saindo, né? O incêndio já acabou há muito tempo. O que se quer evitar é que, talvez com a chuva, que a água possa se infiltrar no solo, levando consigo partículas radioativas e possivelmente contaminar os lençóis freáticos. Agora, a instalação, obviamente, o reator 4 está enterrada sob este sarcófago e gostaríamos de proceder com a desmontagem. Havia um plano para a desmontagem com data de término prevista para 2063, porque é um processo longo. Agora, obviamente, há a guerra, e então quem sabe se e como esses planos serão revisados. Quanto aos outros 3 reatores da usina, eles continuaram a operar com segurança até 1993, um em 96 e um em 99. E como dizer, esses aqui nunca tiveram problemas, estão desligados, estão em fase de desmontagem, como muitos outros reatores no mundo, e deste ponto de vista não apresentam problemas particulares. Pode-se falar de erro humano ou de erro de construção e de projeto? Pode-se falar de vários erros humanos e diversos erros de construção e projeto. Aquele reator tinha características de projeto que o tornavam intrinsecamente menos seguro. Porque, repito, foi avaliado na fase de projeto que a relação risco-benefício ainda seria vantajosa, no sentido de que era um reator que você poderia usar para produzir plutônio, era um reator que você poderia operar com qualquer tipo de combustível, urânio natural enriquecido, plutônio. Era um reator que você poderia escalar, era um reator que você poderia operar, ou seja, substituir o combustível enquanto funcionava. Ele tinha um reabastecimento online, né, um reator que poderia escalar para potências ilimitadas, ou seja, você poderia colocar... Você tinha esse núcleo, digamos, com os canais de grafite, adicionando canais, né? Você aumenta a potência do reator, você pode fazer isso sem problemas, enquanto hoje um reator com o recipiente pressurizado não pode ser ampliado. Uma vez feito, está feito. Tinha vantagens, era menos seguro, mas foi avaliado como não intransponível. Após Chernobyl, obviamente, foi decidido que a segurança é muito mais importante do que tudo o resto. E então, hoje, esses reatores não são mais construídos. Aliás, podemos dizer que os reatores modernos não fazem concessões. Deste ponto de vista, ou seja, a segurança é a prioridade absoluta. Depois havia defeitos que iam além da simples questão de economia e praticidade, havia defeitos que eram realmente defeitos, porque ninguém considerou aquelas eventualidades específicas. Um exemplo são os extensores das barras de controle em grafite.
eles não eram necessários para fazer o reator funcionar de maneira econômica ou para produzir plutônio ou algo do tipo, eram simplesmente baratos. Deste ponto de vista, então, você coloca essa coisa, não cria problemas específicos como um extensor nas barras de controle, você precisa colocar, ele faz isso em grafite, que é o mesmo material que você tem nos canais e diz que está tudo bem assim. Na verdade, naquela circunstância foi. Foi então a gota que fez transbordar o copo, causando o desastre. Legendas feitas pela comunidade Amara.org. Obrigada a todos por assistirem ao vídeo. Obrigada a todos por assistirem ao vídeo. Obrigada a todos por assistirem ao vídeo. Obrigada por assistir, obrigada a todos.